Bom, dando início à nossa semana especial, nossa semana falando sobre aconselhamento, falando sobre você, um sábio conselheiro. Como eu disse no início, nós vamos fundamentar tudo no livro mais lido do mundo. E se você me perguntasse o que é aconselhamento? O que é aconselhamento? Quais as definições para isso? Bom, primeiro vamos aprender o que não é o aconselhamento. Aconselhamento não é o resolver o problema das pessoas. Quantas vezes, né? A gente se depara com pessoas que vêm buscar um conselho, uma ideia, vêm perguntar a nossa opinião e a gente de pronto quer resolver o problema das pessoas, a gente não vai resolver. Aliás, a gente não deveria resolver o problema das pessoas. O problema é dela, a situação é dela, a vida, o contexto. Agora, o aconselhamento não é resolver o problema das pessoas. Nós vamos falar já já o que é, mas primeiro o que não é. Não é resolver o problema das pessoas. O aconselhamento não é encontrar a solução. Mas o aconselhamento nos orienta a ajudarmos a pessoa a encontrar. Mas não é encontrar a solução. O aconselhamento não é deixar a pessoa ou a situação mais leve. Quantas vezes a gente já não foi aconselhar? Quantas vezes talvez você não aconselhou uma pessoa e quis deixar a situação mais leve, quis pintar um mundo diferente? Ora, acorda. Eu sempre digo, acorda, seja útil e toca o barco. Mas agora acorda. A gente não vai mudar o mundo para as pessoas. O deserto não vai deixar de ser deserto porque a gente vai pintar ele com uma cor diferente. Se você fizer isso, toda vez que você fizer isso com os seus filhos, por exemplo, para que eles não sofram, eles vão encontrar um sofrimento muito pior depois. Pior porque isso vai cada vez mais acumular e eles não vão estar prontos. Então o aconselhamento não visa mudar a paisagem, mas preparar os olhos para a paisagem que já existe. O aconselhamento não deve proporcionar tranquilidade simplesmente, ok? Deixar a pessoa mais leve, tranquila para fazer as coisas. Nem sempre o aconselhamento faz isso. Mas o que é o aconselhamento? O aconselhamento é uma palavra, é um ponto de vista numa certa perspectiva. O aconselhamento é um ato de cuidado, o aconselhamento é uma resposta compassiva para uma necessidade real. O aconselhamento, se você pegar definições do dicionário, por exemplo, você vai ver a definição: auxílio ou orientação que um profissional, pedagogo, psicólogo, pastor, missionário, religioso ou qualquer outro, presta a um paciente nas decisões que se deve tomar. Então, o aconselhamento ele visa auxiliar as pessoas na tomada de decisão. Ok? O aconselhamento visa fazer isso aí. Não visa decidir pela pessoa, mas auxiliá-la nas tomadas de decisões. Todo aconselhamento ele precede uma decisão. Antes de se tomar uma decisão, busca-se. A Bíblia sempre diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. E o ditado popular brasileiro, pelo menos, diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Pois é. E ele é tão bom que tem gente cobrando muito caro para dar conselho. Conselho nem sempre define, mas ele ajuda num novo ponto de vista. Grave isso. Aconselhamento tem a ver com o ponto de vista de mais alguém a respeito de mim ou a respeito de uma certa situação. E se o conselho é bíblico, então, se o conselho é bíblico, é uma palavra sobre o ponto de vista de quem? Da Bíblia, do ponto de vista de Deus. Nós chamamos de aconselhamento bíblico porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo em toda a história da humanidade. Você pode até não concordar com muitos valores e princípios até religiosos da Bíblia, mas não tem como você descartar a veracidade e não tem como descartar também a importância da Bíblia. Em séculos e séculos e séculos que foram passados, a Bíblia continua sendo o maior livro lido ou o livro de maior influência no planeta Terra. Nós queremos embasar não na religiosidade cristã, mas sim embasar nos princípios que são estabelecidos por Deus.
através da Bíblia, através do livro mais lido no mundo. Se a Bíblia é a base, é o fundamento principal para o aconselhamento, que nós chamamos de aconselhamento bíblico, assim, o que nós precisamos entender então? Vamos lá, precisamos entender pelo menos duas coisas. Primeiro, o conselheiro precisa se despir de seus conceitos pessoais. Uma pessoa que se predispõe a aconselhar a outra, baseado na Bíblia, o que vale não é o ponto de vista dela, o que vale é o ponto de vista da Bíblia. E isso é muito difícil, parece tão óbvio, né? Mas é muito difícil alguém fazer, porque ela quer sempre colocar o ponto de vista dela. Não, porque eu acho que deve ser assim, olha, uma mulher aconselhando a outra, eu ouvi muito isso, a mulher conselheira fala assim, mas eu acho que você deveria fazer assim com o marido, eu acho que na família você deveria, eu acho que... A questão não é o que eu acho, a não ser que o aconselhamento não seja bíblico, ele não seja fundamentado no livro mais lido do mundo. O aconselhamento então ele é meu, é vertológico, ok? Então, né, não existe essa palavra, eu criei agora, vamos lá. Então ele é baseado no que o Everton pensa, no meu achismo, ok? Mas se ele é bíblico, eu tenho que entender que eu preciso me despir, me desfazer de todos os conceitos pessoais. Não importa o que eu penso sobre bebida, sobre tatuagem, sobre o casamento, não importa o que eu penso. O que importa é que a Bíblia pensa. Aí eu vou fundamentar baseado nisso, ok? Segundo, o aconselhado, a pessoa que está precisando e buscando conselho, precisa se abrir para o novo, para o confronto de ideias. Por quê? Porque até então, de repente ela está caminhando num trilho, caminhando num caminho onde ela toma as decisões baseadas no contexto, na cultura, na família, no aprendizado, no passado, naquilo que está no subconsciente dela. Agora ela precisa se abrir para algo novo. O que é o novo? São os fundamentos do livro mais lido do mundo. Ela está pronta para se abrir para isso? Porque vai haver conflitos de ideias. Por isso que uma pessoa que quer um aconselhamento que venha de Deus, precisa estar disposta a ouvir. Mas geralmente as pessoas já perguntam, né? Eu passei muito por isso. Das pessoas, quando elas sabem o que Deus pensa a respeito, elas geralmente, e elas não concordam, elas geralmente procuram conselho com uma pessoa que não vai falar sobre aquilo que Deus pensa. Ela sabe que está errado aquilo ali, ela vai buscar outro. Agora, quando a pessoa vai buscar o conselho em alguém que reproduz o que Deus pensa através do livro mais lido do mundo, ela já está predisposta a mudar, a pensar de maneira diferente, a ressignificar muitos pontos que ela precisa decidir. Agora, quando eu falo sobre o livro mais lido do mundo, eu preciso entender o seguinte: a Bíblia ela foi traduzida já, ou partes delas, em centenas de idiomas. Eu não vou colocar estatísticas agora aqui. No curso mais aprofundado, nós vamos disponibilizar para vocês em breve um curso fantástico, especialistas em aconselhamento. Okay? Ali nós vamos ter uma bagagem, um quadro mesmo, com uma aula muito mais profunda. Nós precisamos de muito mais tempo e estrutura para isso. Já até o final dessa semana aqui, a gente vai colocar você a par desse curso. Mas a Bíblia, por exemplo, ela tem 66 livros. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é o conjunto de 66 livros. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, e eles se cruzam, eles se completam. Muitos autores, milhares de anos para ser confeccionada a Bíblia do jeito que a gente conhece hoje. E a Bíblia não se contradiz, mas ela é um conjunto de livros que estabelece princípios, valores e não um conjunto de regras. Eu vejo alguns dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé. Ela não deveria ser a nossa regra de fé. A Bíblia deveria ser, na verdade, um conjunto de valores, princípios que são analisados, são pensados, são refletidos, são ensinados, são aprendidos. Deveria ser isso aí para a gente. Nós temos as separações da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, eu gosto de dar aula sobre isso quando eu falo, porque a gente compreende a Bíblia de uma maneira muito mais fácil. Se nós pegarmos os 5 primeiros livros da Bíblia, nós chamamos de Pentateuco, é a Torá dos judeus. Nós pegarmos ali, nós vamos ver algumas regras e preceitos
de acordo com a história da época, principalmente Números e Levíticos, quando fala sobre o deserto e a sobrevivência das pessoas no deserto. Não há os mesmos princípios ali ou regras quando nós vamos para outras épocas. Nós entramos, por exemplo, no livro de Josué, livro histórico, depois falamos sobre juízes, falamos sobre reis, crônicas, enfim, esses livros são considerados históricos. Quando falamos sobre a história de Neemias, de Esdras, são histórias contadas, não são regras estabelecidas. Você sabia, por exemplo, que para entender o profeta Isaías, você precisa ir para Crônicas e Reis? Há uma comparação, um cruzamento que você deve fazer. Como eu vou entender uma palavra para um povo se eu não sei quem é esse povo e a história que eles estavam vivendo? Isaías reflete aqui a palavra de Deus e a história conta como eles estavam. Por que essa palavra se encaixa para esse povo? Por que eu estou dizendo isso? Porque um aconselhamento bíblico tem a ver com contexto. Eu não posso pegar um versículo isolado para jogar para a pessoa e falar assim, tá vendo? É isso que Deus pensa. Não dá para fazer isso. O aconselhamento assim, ele não é bíblico. A Bíblia não pode dizer hoje o que ela nunca disse há 2.000 anos atrás, há 3, há 4.000 anos atrás. Eu não posso interpretá-la sem o seu contexto. Então eu preciso entender que a Bíblia ela é fundamental, a compreensão bíblica é fundamental para o aconselhamento bíblico. Nós precisamos entender isso. E o que o aconselhamento bíblico faz? O aconselhamento bíblico ele faz 3 coisas. No curso completo eu especifico mais essas 3 coisas que ela faz, essas 3 atitudes do aconselhamento bíblico, usando os termos grego originais. Mas aqui de uma maneira bem singela para você entender. O aconselhamento bíblico ele vai edificar, ele vai exortar, ele vai consolar. Ele vai edificar por quê? Edificação é construção. O aconselhamento ele pode ser usado para construir, para ensinar, para preparar uma pessoa para a tomada de decisões, para a tomada de ações ou reações. Ou então o aconselhamento bíblico ele pode exortar, quer dizer, ele pode despertar a pessoa, ou o verdadeiro acorda, presta atenção, é a chamada de atenção em relação à pessoa para que ela perceba, ela tenha percepção, ela faça uma identificação sobre as circunstâncias, momentos que ela está passando e aí sim, a partir daí, ela tomar as suas decisões. E 3, o aconselhamento bíblico ele cuida, ele consola, ele previne as pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, o primeiro conselho bíblico, o primeiro conselho de Deus ao ser humano foi dado a Adão e Eva. Deus fala assim, olha, tem tudo aqui para vocês, tudo que vocês precisarem, só não toque aqui, ok? Só não toque aqui. Então Deus previne ali, não havia problemas. Deus não dá um conselho para resolver um problema ali, que é o que geralmente a gente pensa, né? A gente tem que resolver um problema. Não. Deus previne, Deus ali cuida, gera cuidado, gera descanso na alma deles. Não foi o suficiente, porque o conselho não toma decisão por pessoas. Nem Deus fez isso. Deus sempre orientou a tomada de decisões, seja antes ou seja depois. Mas as pessoas tinham a liberdade de tomar suas próprias decisões. Então é isso que o conselho faz. Ele edifica, ele exorta, ele consola. O conselho se ele é bíblico, ele é a exemplificação da palavra de Deus para a pessoa. Ele é o direcionamento de Deus para as pessoas, não é isso? E é isso que Paulo fala sobre a profecia. A profecia é a palavra de Deus para o ser humano. E, em muitas vezes, a partir do ser humano. E o aconselhamento bíblico ele é isso. Ele tem a mesma função da profecia. Ou ele edifica, ou ele exorta, ou ele consola. Às vezes as 3 coisas acontecem simultaneamente. Agora, se você me perguntasse, mas qual é a diferença entre aconselhamento e a psicoterapia? Eu sou psicoterapeuta, sou psicanalista. As diferenças são encontradas e elas se referem em algumas partes. Vamos lá, a primeira delas.
tempo da intervenção. Tempo da intervenção, quer dizer, o tempo desse aconselhamento ou da psicoterapia. Intervenção é o momento que você está com a pessoa aconselhada. O aconselhamento é mais breve. A psicoterapia não. A psicoterapia ela visa estágios, etapas. O aconselhamento não. Às vezes ela é específica e sobre uma situação. Ninguém paga um psicoterapeuta, né, vai pagar R$200 uma sessão de repente para um psicoterapeuta para ele te dar um conselho. Eu não conheço pessoas que fazem isso. Geralmente fazem para que eles consigam estabelecer etapas, transformar a sua vida através dessas etapas. Essa é uma das diferenças. No aconselhamento, às vezes você vai ter um encontro com a pessoa uma vez e em 20 minutos vai poder dar uma palavra específica para aquela situação. Outro ponto que diferencia é a complexidade do caso e a intensidade do atendimento. Sendo que a psicoterapia ela é mais profunda. Ela vai invadir mais a vida da pessoa. Quando eu digo invadir, claro que com a abertura da pessoa. Então vai sendo cavado isso para ser construído. O aconselhamento não. Você está percebendo que o aconselhamento é um tiro certeiro? Não é aquele acompanhamento todo que você tem a chance, a deschance, a três chances. Você não tem isso no aconselhamento. Por isso a necessidade de se preparar mais para o aconselhamento. Porque ele pode ser um tiro certeiro. É aquele momento, é aquela oportunidade. Eu costumo dizer que quem está preparado recebe oportunidade, quem não está recebe problema. Às vezes Deus proporciona aquela oportunidade para que você seja o instrumento exato para transformar a história daquela pessoa em uma decisão que ela precisa tomar. O aconselhamento visa isso. A psicoterapia não, você tem um tempo muito maior. Terceira diferença, a demanda apresentada. O aconselhamento é mais voltado para situações contextuais ou situacionais. Significa que é específico para uma situação, como eu já expliquei no primeiro ponto. Então nós precisamos diferenciar isso. O aconselhamento ele é fundamental. O psicoterapeuta usa de aconselhamento, mas nem sempre o conselheiro usa de psicoterapia. Entenda, são processos diferentes, né? Nesses eu aconselho você, já é um conselho, eu aconselho você a se preparar para o aconselhamento. Porque a gente a todo momento, como psicoterapeuta, eu dou mais conselhos do que tratamentos terapêuticos. Porque o dia a dia envolve isso. O dia a dia as pessoas estão passando por situações e precisam tomar decisões. E nem sempre todas elas vão fazer o quê? Uma psicoterapia? Claro que não. Vão contratar isso? Claro que não. No dia a dia as coisas acontecem. E cabe a mim estar preparado para eu responder, como diz a Bíblia, com mansidão, responder com sabedoria, responder com direcionamento. Qual a importância do aconselhamento? Aqui, cara, já é o próximo, viu? Então eu vou parar, então.